E chegamos à aula 21, finalmente, hein? Chegamos à última aula aqui do nosso curso básico. A última aula, eu deixei o card dela aqui em cima, tá? Deixei o card, assista lá. E vamos para o nosso último conteúdo. Adjetivos na forma T. Você já aprendeu os verbos na forma T e você deve lembrar que uma das funções dele, dessa forma dos verbos, é para conectar ali as frases. Quando eu não quero colocar um ponto final, por exemplo, eu posso colocar o verbo na forma T. E eu posso usar essa forma T também com adjetivos. Lembra que tem os adjetivos do tipo i e os do tipo na? Para usar a forma T com os adjetivos é bem tranquilo, porque para adjetivos do tipo i, por exemplo, a gente vai tirar o i do final e mudar para kte. Então, yasui significa barato, vai virar yasukute. Genki pode ser bem, né, vigoroso. Quando for adjetivo do tipo na, como genki, é só a gente colocar um de depois. E em que situações que eu vou usar essa forma T dos adjetivos? Por exemplo, para eu falar que é uma coisa e outra, eu vou colocar o adjetivo na forma T. Yasukute oishii. O que eu tenho aqui? Eu tenho o yasui, que significa barato. Então, se eu quero falar que é yasui e que é oishii, eu não vou falar yasui to oishii. Tem que tomar cuidado com isso, porque a gente aprendeu lá que a partícula to, ela tem aquele sentido de e, mas para eu enumerar coisas, né? Neko to inu, gato e cachorro. Daí tudo bem. Mas se eu vou falar sobre características, se eu vou falar aqui 2, 3 adjetivos sobre determinada coisa, eu preciso colocar eles na forma T. Então, yasui virou yasukute oishii. É barato, é yasui e é oishii. E é gostoso. Ok? Vamos para mais frases aqui para você fixar um pouquinho melhor esse conceito. Kantan de ii. Kantan significa fácil. É um adjetivo do tipo na. Então, se eu vou falar que é kantan e é mais alguma coisa, nesse caso aqui eu estou falando que é ii. Ii pode ser algo bom, algo legal. Então, kantan de ii é fácil e legal. Eu não vou falar kantan kute ii ou kantan to ii. É kantan de ii, porque kantan é um adjetivo do tipo na. Se você não lembra dessa parte, a gente teve uma aula aqui no curso sobre adjetivos. Depois dá uma olhada lá de novo que a gente fala sobre essas diferenças aí, dos tipos de adjetivo e tudo mais. Kono biru wa takakute kirei desu. Kono biru wa takakute kirei desu. Qual que é o adjetivo que a gente tem aqui? Um dos adjetivos, né? O primeiro é takai. Takai pode ser algo alto ou algo caro. Eu estou falando sobre o quê? O que tem aqui antes da partícula wa? Kono biru. Biru de prédio, então kono biru, este prédio, o que tem em relação a ele? Ele takakute kirei. Ele é takai, ele é alto e ele é kirei, e ele é bonito. Peguei o takai, coloquei na forma T, virou takakute. Takakute kirei desu. É alto e é bonito. Koko wa shizuka de suzushii desu ne. Shizuka, algo silencioso. No caso, está falando sobre koko em relação a koko, aqui. É silencioso e é mais alguma coisa. Coloquei aqui o shizuka na forma T. Shizuka de e é também suzushii. Suzushii é quando é fresquinho, quando tem um clima agradável, um clima gostoso. Então, estou falando que tem um clima legal, né? É fresquinho. Então, aqui é silencioso e é fresquinho. Koko wa shizuka de suzushii desu, né? Juntamos aqui os dois. Outro exemplo. Kare wa yumei de okanemochi desu. Aqui é um adjetivo que você tem que tomar cuidado. Yume, apesar de terminar com i, é um adjetivo do tipo na. Tem algumas exceções. Então, eu não vou falar yumekute. É yume de okanemochi. Kare wa, falando sobre kare, ele é yume, ele é famoso e ele é okanemochi, e ele é rico. Yume de okanemochi desu. É famoso e rico. E aqui eu trouxe um exemplo, como venho trazendo em todas as aulas,
em uma conversa minha com japoneses, com os carinhas lá que achavam que eu era primo do Neymar. Veja se você consegue observar aí qual adjetivo ou em que momento que eu coloquei alguma coisa na forma T. Eu separei o trecho aqui com mais falas, né? Tem 16 segundos, mas para contextualizar a situação. Mas veja se você consegue perceber quando que foi usado aí o adjetivo na forma T. Number one. ナンバーワン、ナンバーワンイケメンだよ。ナンバーワンイケメンですか？あ、ナンバーワンクールボーイ。なるほど、そうだね。 Yeah, ナンバーワンクールボーイ。ナンバーワン優しくてクールボーイです。 Yeah. Eu falei o quê? Yasashikute kuruboi. Então eu falei que eles são yasashi. Yasashi significa simpático, bonzinho. E ele tava falando, né? A gente é kuruboi, a gente é cool. Então eu falei, vocês são simpáticos e são cool, né? Vocês são legais e simpáticos. Yasashi virou yasashikute. なるほど、そうだね。 Yeah, ナンバーワンクールボーイ。ナンバーワン優しくてクールボーイです。 Yeah.